Daniel Berg, missionário, evangelista, pastor e fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Nasceu em 19 de abril de 1884, na pequena cidade de Vargön, na Suécia, às margens do lago de Vänern. Quando recém-nascido, o padre da cidade visitou inúmeras vezes a casa de seus pais para convencê-los a batizá-lo, mas nada conseguiu. Por isso, desde criança, Daniel era mal visto pelo padre, que, desprestigiado, passou a dizer que a criança que não fosse batizada por ele jamais sairia de Vargön. Já naquele tempo pude observar a desvantagem e o perigo de o povo ter uma fé dirigida, sem liberdade. A religião que dominava minha cidadezinha e arredores impossibilitava as almas de terem um encontro com o Salvador, conta o pioneiro em suas memórias. Quando o evangelho começou a entrar nos lares de Vargön, seus pais, Gustav Werner Högberg e Fredrika Högberg, o receberam e ingressaram na Igreja Batista. Logo procuraram educar o filho segundo os princípios cristãos. Em 1899, quando contava 15 anos de idade, Daniel converteu-se e foi batizado nas águas na Igreja Batista de Hanum. Em 1902, aos 18 anos, pouco antes do início da Primavera Nórdica, deixou seu país. Embarcou a 5 de março de 1902, no Porto Báltico de Gotemburgo, no navio MS Romeu, com destino aos Estados Unidos. O motivo foi a Grande Depressão financeira que dominara a Suécia naquele ano. Em 25 de março de 1902, Daniel desembarcou em Boston. No Novo Mundo sonhava, como tantos outros de sua época, em realizar-se profissionalmente. Mas Deus tinha um plano diferente e especial para sua vida. De Boston, viajou para Providence, Rhode Island, para se encontrar com amigos suecos, que lhe conseguiram um emprego numa fazenda. Permaneceu nos Estados Unidos por 7 anos, onde se especializou como fundidor. Com saudades do lar, retornou à cidade natal, onde o tempo parecia parado. Nada havia se modificado, só Lewi Petrus, seu melhor amigo, companheiro de infância. Logo chegou a seu conhecimento que seu amigo recebera o batismo no Espírito Santo, coisa nova para sua família. A mãe do amigo insistiu para que Daniel o visitasse. Aceitou o convite. No caminho, estudou as passagens bíblicas onde se baseava a nova doutrina. Chegando à igreja do amigo Lewi Petrus, Igreja Batista de Lidköping, encontrou-o pregando. Sentou e prestou atenção na mensagem. Após o culto, conversaram longamente sobre a nova doutrina. Daniel demonstrou ser favorável. Em seguida, despediu de seus pais e partiu, pois sua intenção não era permanecer na Suécia, mas retornar à América do Norte. Em 1909, em meio à viagem de retorno aos Estados Unidos, Daniel orou com insistência a Deus, pedindo o batismo no Espírito Santo. Como não estava preocupado como da primeira vez, posto que já conhecia os Estados Unidos, canalizou toda a sua atenção à busca da bênção. Ao aproximar-se das plagas norte-americanas, sua oração foi respondida. A partir de então, sua vida mudou. Daniel passou a pregar mais a palavra de Deus e a contar seu testemunho a todos. Ainda em 1909, por ocasião de uma conferência em Chicago, Daniel encontrou-se com o pastor batista Gunnar Wingren, que também fora batizado no Espírito Santo. Os dois conversaram horas sobre as convicções que tinham. Uma delas é que tanto um como o outro acreditava que tinham uma chamada missionária. Quanto mais dialogavam, mais suas chamadas eram fortalecidas. Quando Wingren estava em South Bend, Daniel Berg estava trabalhando em uma quitanda em Chicago, quando o Espírito Santo mandou que se mudasse para South Bend. Berg abandonou seu emprego e foi até lá, onde encontrou Wingren pastoreando a Igreja Batista dali. Passaram então a encontrar-se diariamente para estudarem as Escrituras e orarem juntos, esperando uma orientação de Deus. Após a revelação divina dada ao irmão Olof Uldin de que o lugar para onde deveriam ir era o Pará, no Brasil, Daniel Berg, contra a vontade dos seus patrões, abandonou o emprego. Os missionários Daniel Berg e Wingren aportam em Belém, capital do Pará, em 19 de novembro de 1910, e se uniram à Igreja Batista de Belém. No Pará, Daniel, com 26 anos de idade,
Logo se empregou como caldeireiro e fundidor na companhia Port of Pará, recebendo salário mensal de 12 mil réis. Passou a custear as aulas de português ministradas a Wingren por um professor particular. No fim do dia, Wingren ensinava o que aprendera a Daniel. Tão logo começou a se fazer entender na língua portuguesa, passou a evangelizar nas cidades e vilas ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança, enquanto Wingren cuidava do trabalho recém-nascido na capital. Como o evangelho era praticamente desconhecido no interior do Pará, Berg se tornou o pioneiro da evangelização na região. É que as igrejas evangélicas existentes na época não tinham recursos suficientes para promover a evangelização no interior. Após a evangelização de Bragança, tornou-se também o pioneiro na evangelização da ilha de Marajó, onde peregrinou por muitos anos, a bordo de pequenas e grandes canoas. Berg ia de ilha em ilha, levando a mensagem bíblica aos pequenos grupos evangélicos que iam se formando por onde passava. No início de 1920, Daniel visitou a Suécia, onde se enamorou com a jovem Sara, com quem se casou em 31 de julho daquele ano. Em março de 1921, retornou ao Brasil, acompanhado por sua esposa. O casal teve 2 filhos, Davi e Débora. Daniel Berg sempre foi muito humilde e simples. Em suas pregações e diálogos, sempre demonstrou essas virtudes. Ninguém o via irritado ou desanimado. Sempre que surgia algum problema, estas eram suas palavras. Jesus é bom. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus é muito bom. Ele salva, batiza no Espírito Santo e cura os enfermos. Ele faz tudo por nós. Glória a Jesus. Aleluia. Em 1963, foi hospitalizado na Suécia. Mesmo assim, ainda trabalhava para o Senhor. Ele saía da enfermaria para distribuir folhetos e orar pelos que se decidiam. A disciplina interna do hospital não lhe permitia fazer esse trabalho. Por isso, uma enfermeira foi designada para impor-lhe a proibição. Porém, ao deparar-se com o homem de Deus, alquebrado pelo peso dos anos, mas vigoroso em sua tarefa espiritual, não teve coragem e desistiu da tarefa. Berg, então, continuou a oferecer literaturas. Finalmente, em 27 de maio de 1963, aos 79 anos, Daniel Berg morreu. Sua esposa, Sara, faleceu em 11 de abril de 1981. A história de Daniel Berg é um testemunho poderoso de fé, perseverança e dedicação inabalável ao chamado de Deus. De um jovem na Suécia, enfrentando um ambiente religioso opressor, a um missionário que, com humildade e coragem, mudou o curso da história da igreja no Brasil. Sua vida revela a força de um compromisso inquebrantável com o Evangelho. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele nunca se afastou da sua missão de espalhar a mensagem de Cristo. Sua jornada, marcada por sacrifícios, superações e momentos de profunda intimidade com Deus, deixa um legado que ainda ressoa na vida de milhares de pessoas, especialmente nas Assembleias de Deus no Brasil. Daniel Berg não buscava reconhecimento, mas sim glorificar a Deus com cada passo que dava, cada palavra que pregava e cada alma que alcançava. Ao olhar para uma trajetória desse homem de Deus, somos desafiados a refletir sobre nossa própria caminhada. Como ele, somos chamados a viver com paixão pelo reino de Deus, prontos a obedecer, a sacrificar e a confiar plenamente nos planos de Deus para nossas vidas. Que a história de Daniel Berg continue a inspirar gerações a viverem com a mesma determinação, humildade e fé, levando a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo. Que Deus abençoe sua vida e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu curtir.